carta de intenções do que um plano de governo, e ele tinha pouca conexão com a indústria. Próximo. Em 1985, tivemos a criação do MCT, a incorporação da FINEP e do CNPq, mas a década de 80 já começou a ser marcada pela irregularidade no fluxo de recursos do FNDCT, que era o grande fundo federal para apoiar a ciência e a tecnologia. E aí, então, nós tivemos, sempre que as coisas estão complicadas, e consegue-se algumas saídas, algumas alternativas. Então, como a fonte do tesouro do FNDCT estava irregular, criou-se então o PDCT, que era financiado em parte, metade, com recurso do Banco Mundial e em parte com recurso do Tesouro, e aquilo, de certa maneira, compensava, digamos, a diminuição do FNDCT. De certa maneira, porque, na verdade, a forma de financiamento foi diferente. Nós passamos a ter, com o PDCT, editais para seleção de projetos, mas apenas nas áreas estratégicas definidas no programa. E, portanto, muitas áreas ficaram sem apoio. Isso, naturalmente, gerou protestos e tal, mas o PDCT teve um papel importante e ele era executado pelas 3 agências de fomento do governo federal, FINEP, CNPq e CAPES. Ainda em 1986, o MCT, que tinha acabado de ser criado, no início, né, do governo da nova república, criou um programa de bolsas e que permitiu expandir o número de bolsas do CNPq, que foi o programa RAI, voltado para as áreas estratégicas, basicamente as mesmas definidas pelo PDCT. Houve, então, contribuições importantes do Ministério naquela época, como conseguir fontes de recursos adicionais e definir algumas áreas prioritárias. Ou seja, o governo tomando a iniciativa de dar um direcionamento a uma política científica que até então era completamente abrangente. Não havia... o objetivo era o objetivo de expandir o sistema de ciência e tecnologia natural importante. Essa irregularidade aparece aí nesse gráfico, que é um gráfico do FNDCT ao longo dos anos, desde a criação em 1970, em valor corrigido pelo GPDI. Aí nós vemos, em valores de hoje, o que eles representavam, praticamente R$1 bilhão em recursos de hoje. Só que em 1977, a comunidade científica e tecnológica era 20 vezes, talvez, menor do que é hoje. Então, foi realmente uma época onde havia oportunidades de construção de novos grupos, novas instituições. Tivemos as várias crises, e aí, então, chegamos ao final dos anos 90, 1998, com um verdadeiro colapso no FNDCT, na mudança do primeiro governo, Fernando Henrique Cardoso, para o segundo, o PDCT foi extinto. Decisão tomada por razões diversas, e houve também a decisão, pela ausência de recursos, de interromper o programa de apoio institucionais da FINEP. Ou seja, aquilo que havia, que dirigentes, pesquisadores, apresentavam uma carta consulta à FINEP. Tendo a carta consulta aprovada, eles então submetiam um projeto no formulário do FNDCT que ele baixava do portal da FINEP, e deixou de existir. Nós tivemos, essa foi uma época extremamente difícil no sistema federal. Próximo. Isso aconteceu, essa queda também aconteceu com as bolsas do CNPq, mostrado aqui nesse gráfico, de 96 até 2000 praticamente, houve uma diminuição do número de bolsas. Próximo. E houve também final do calendário de auxílios à pesquisa do CNPq. Os pesquisadores estavam acostumados a, até fevereiro ou março de cada ano, ou então setembro, preencher o formulário de auxílio do CNPq, e eles
E eles eram julgados e uma parte atendida, o CNPq se viu sem recursos para continuar com essa atividade e apoiar a pesquisa. Próximo. Vou voltar à questão da ciência e tecnologia um pouco mais tarde, mas quero fazer um paralelo do que ocorreu naquelas 4 décadas com a ciência e tecnologia, o que ocorreu com o desenvolvimento industrial. Nós tivemos, na década de 50, a intervenção do Estado em termos de criar grandes projetos nacionais, indústria de base. Foi criada a Siderúrgica Nacional, depois, então, foi criada a Petrobras, são 2 marcos daquela década importante. Próximo. Houve já no governo Juscelino Kubitschek um programa de atração de indústrias estrangeiras, notadamente a indústria automobilística, e, portanto, o parque industrial brasileiro começou a ganhar dimensão. Mas todos nós sabemos que toda aquela tecnologia, em todas as áreas, ela, na verdade, foi implantada por técnicos estrangeiros. Nas décadas de 60 e 80, mais na parte inicial, nós tivemos a estatização de concessionários de serviços básicos, como eletricidade e comunicações, e que até então essas áreas eram dominadas por empresas estrangeiras. Algumas permanecem até hoje com o nome que tinham, como a Light. Então havia uma grande predominância. As empresas estrangeiras já não estavam investindo, havia uma clara queda nos serviços que eram oferecidos, e aí então o Estado, o regime militar, tomou conta delas. Houve também uma época de grandes projetos estruturantes e próximo. E com relação a essas áreas aqui de serviço, houve um projeto claro de desenvolver a indústria brasileira, um programa que chamava de substituição de importações de componentes e equipamentos. Ou seja, as teles, Telebrás, as várias teles, as várias empresas de eletricidade, elas exigiam para compras que os equipamentos tivessem um componente de nacionalização. Mas não havia, nessa política, exigência de desenvolvimento aqui. Então, as empresas estrangeiras, muitas estrangeiras, muitas nacionais, fabricavam, então, o que é com tecnologia totalmente desenvolvida fora. A década de 80 teve uma novidade, percebia-se naquela época a importância da informática, dos pequenos computadores para o futuro, e viu-se uma oportunidade de desenvolver a indústria brasileira na área de informática, e a política, um grande componente da política importante era reservar o mercado brasileiro para as empresas que estivessem aqui. Esse fechamento foi radical, e essa radicalização acabou fazendo com que a política não se sustentasse por mais de 10 anos. Agora, um componente importante, para o que eu quero falar aqui, é que quando a lei foi aprovada no Congresso, ela tinha um artigo que exigia das empresas beneficiadas pela reserva de mercado investimento em recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento. E esse artigo foi vetado pelo presidente Figueiredo, que mostra que desenvolvimento aqui, inovação, realmente não estava na cabeça, na decisão dos governantes da época. Nos anos 90, na verdade, nós tivemos a abertura indiscriminada do mercado e deixou-se de falar em política industrial, era proibido falar em política industrial. O que se falava é que o governo tem que ficar tomando conta das políticas públicas, e o mercado, a indústria, é que faz a sua política, o que nós sabemos hoje que é um grande engano. Tivemos a desnacionalização de vários setores industriais, e aí
resumindo,